Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Como praticar a fé é o tema da mensagem dessa noite. Hebreus 12, 1 e 2, a palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta e pedimos que ela fale poderosamente aos nossos corações, a fim de proporcionar, ó Pai, mudança naquilo que precisa ser mudado. Que proporcione, Senhor, transformação, edificação, ó Pai. Se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus, que essa palavra também promova a salvação, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. É fácil ser crente aqui e é difícil ser crente no mundo. Essa é uma frase que sempre me deixou pensativo. Por quê? Porque não é fácil ser crente aqui. Não é fácil ser crente no meio do povo de Deus. E muito menos fácil ser crente no mundo. Não é fácil ser crente. Como nós ouvimos nessa manhã, a palavra de Deus nos afirma que no mundo nós teremos aflições. E teremos muitas aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos tentações que vão proporcionar uma oscilação em nosso coração. E isso, irmãos, vai acontecer enquanto estivermos aqui. E é muito difícil permanecer, é muito difícil perseverar. E nós temos várias coisas que podem nos atrapalhar nesse sentido. Nós temos embaraços que atrapalham, nós temos pecados que atrapalham, nós temos pessoas que nos atingem, que nos atrapalham também, mas a verdade é que nós estamos em uma carreira, nós estamos em uma maratona, nós estamos em uma jornada na qual Jesus é o caminho e essa jornada tem o destino que é o céu. Como devemos fazer para permanecer nessa carreira? Nós devemos nos ajudar, nós devemos ter uma vida com Deus. Em momentos difíceis, nós devemos pedir socorro também. É o que nos diz lá Tiago, capítulo 5. Nós estamos em uma carreira. E que carreira é essa? É a nossa vida cristã. Desde o dia em que nós encontramos Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, ali se iniciou uma carreira que visa a fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É nós acreditarmos de fato que algo vai acontecer sem que nós estejamos vendo. E a nossa carreira trilha o caminho da fé. Só que lá em Tiago, nós vamos ver que a fé é muito mais do que simplesmente dizer que tem. Fé é prática. Você precisa provar a sua fé. E nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos de tempestade, nos momentos de bonança, a nossa fé deve ser constatada com atitudes. Nós estamos nessa carreira e deixa eu dizer, não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona. O apóstolo Paulo faz essa comparação também, dizendo o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio?
corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Isso significa que na prática da nossa fé, se chegarmos ao nós ganharemos o prêmio. O prêmio não é para uma pessoa só. O prêmio é para todos que alcançam destino nessa carreira, nessa caminhada. E o autor aos Hebreus vai falar a mesma coisa. O autor aos Hebreus vai fazer a mesma alegoria. Leia novamente o versículo 1 comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui nós enxergamos essa alegoria, a alegoria de um estádio. Nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. O exemplo que a palavra de Deus nos dá é muito importante. E quem é o público que está à nossa volta? Quem são essas testemunhas que o capítulo 12 está nos dizendo? Essas testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11. Estes que percorreram suas carreiras, que praticaram a sua fé e chegaram lá. O público que está em volta é muito importante. Por quê? Porque eles servem de exemplos para nós. Em Hebreus capítulo 11, 39 e 40, veja o que a palavra de Deus diz lá. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles, não estando debaixo da nova aliança, eles percorreram as suas carreiras e venceram. Eles praticaram a fé porque tudo o que eles fizeram, relatado aqui em Hebreus capítulo 11, foi pela fé. Tudo. Eles viveram pela fé debaixo de uma antiga aliança. Hoje a fé está em nossas mãos e nós que estamos debaixo de uma nova aliança. Aliança essa que foi consagrada no sangue de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: o meu sangue é a nova aliança. É o Novo Testamento, o meu corpo é o Novo Testamento. Nós estamos debaixo de uma nova aliança e por isso nós devemos honrar a fé. Por isso nós devemos honrar a Jesus, porque nós temos a promessa como um todo. Eles viveram a fé deles olhando para um Messias que viria. Nós vivemos a nossa fé olhando para um Messias que já veio. A nossa fé não está sustentada em algo que é alegórico. A nossa fé está sustentada naquele que é real, Jesus Cristo, o Senhor. Só há salvação pelo sangue de Jesus, só há carreira pelo sangue de Jesus. E nós só teremos os nossos corpos glorificados no final dessa carreira pelo sangue de Jesus. Todos os da galeria da fé morreram na presença do Senhor, completando e cumprindo as suas carreiras. Eles morreram, mas os seus testemunhos ficaram. Eles estão mortos. Mas nessa alegoria que o texto de Hebreus vai nos dizer aqui no capítulo 12, eles estão ao nosso derredor.
Nós estamos correndo a nossa carreira e eles estão como que torcendo por nós. Vão lá, continuem, não abandonem. Vivam a fé, pratiquem a fé. E nós devemos praticar a fé de acordo com este texto, fazendo duas coisas. A primeira, ouvindo. Ouvindo esses torcedores que estão ao nosso derredor, que estão dizendo, vão lá, continuem. E o texto vai dizer que nós devemos deixar todo tipo de embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos gente que viveu assim, que teve embaraço, que teve proposta lá em Hebreus 11? Claro que sim. Moisés, ele se recusou a ser chamado de príncipe, preferindo ser maltratado como o seu povo era maltratado. Veja lá comigo, o versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Irmãos, muitos crentes têm deixado de praticar a fé para viver momentaneamente os prazeres deste mundo. Muitos têm deixado de praticar a fé para terem um momento de prazer que passa. Eu me lembro, na aula de teologia pastoral, o pastor Josué contou a história de um pastor que, há tempos atrás, ele vivia um ministério muito frutífero. A igreja dele caminhava muito bem, só que de repente ele parou e disse assim, eu já não estou mais satisfeito com isso, eu preciso melhorar. E o que ele fez? Entrou numa faculdade de direito, dizendo o seguinte, eu vou atender os irmãos da igreja. O problema foi que ele se formou e ele abriu um escritório para atender os irmãos da igreja. Só que não só os irmãos da igreja começaram a chegar. E ele começou a atender, e deixou de servir a Deus como outrora servia antes em seu ministério. E eu me lembro, como ontem, o pastor dizendo que uma irmã chegou até este pastor e disse assim, pastor, volta para a carreira. O senhor está deixando a carreira. E aquilo mexeu muito com aquele pastor, mas ele não fez isso. Deixou o ministério por um prato de lentilhas. Não existe nada mais importante do que servir a Deus, do que percorrer a carreira. Se Deus te chamou para ser um advogado, para ser um empresário, seja. Não existe nada de errado nisso, desde que aquilo que você faz glorifique ao Senhor. A nossa carreira visa a fé, a nossa carreira visa a glória de Deus. E Moisés abriu mão daquilo que precisava ser aberto para viver e praticar a sua fé. Eu me lembro que de uma das empresas que trabalhei, quando eu estava para sair, a chefe, a dona da empresa, me chamou e disse o seguinte, olha, não saia, eu te ofereço tanto da minha empresa para você ficar. E eu olhei para aquela proposta e me lembrei das palavras de Laís naquele dia, não se deixe seduzir por meia dúzia de palavras bonitas. Ou seja, nós devemos percorrer a nossa carreira, irmãos, com os nossos valores. Valores esses que são muito caros, porque custaram o sangue de Jesus. Outros embaraços que podem se levantar, outras dificuldades que podem atrapalhar a prática da fé, são os ataques. São os ataques.
Às vezes você está animado. Eu me lembro que eu comecei com o ministério de discipulado em outra igreja, e nós estávamos com números assim abençoados. De cada 10 pessoas que eram discipuladas, 9 ficavam na igreja. E eu estava feliz da vida, e eu fui comentar com um pastor de uma igreja que eu já fiz parte. E quando eu cheguei para ele, eu falei assim: nossa, pastor, o discipulado dá certo, o discipulado é uma bênção, as pessoas têm ficado. Aí esse pastor disse assim para mim: mas uma hora elas saem. Eu: não, pastor, mas as pessoas têm ficado. Aí: não se ilude, elas vão sair. Fique tranquilo, tá? Nem fique empolgado, sabe? Aí depois eu perguntei por um crente da igreja desse pastor: tem discipulado lá? Sabe? Ataques que chegam, do nada, vem alguém e lança uma palavra contra você e te desanima, atrapalha a sua carreira. É crente que não fala com você, é um monte de coisinha, de picuinha que vai atrapalhando a prática da fé. É uma coisa inacreditável um crente não falar com outro crente. É inacreditável. Mas isso, se isso acontece com você, isso não deve te desanimar. Porque há alguém lá na arquibancada dizendo: oh, meus irmãos me traíram. Os meus irmãos me venderam. Os meus irmãos me venderam como escravo. Tem alguém lá na arquibancada que diz isso. Veja lá comigo o versículo 22. Pela fé, José, olha de quem o texto está dizendo: próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Na galeria da fé aqui está José dizendo: tem alguém falando mal de você, mas quem aqui foi vendido pelos próprios irmãos como escravo? Quem aqui foi injustiçado trabalhando direito? Quem aqui foi parar na prisão por anos, trabalhando direitinho, sendo honesto? Então não desanime por isso. Amém. Porque José permaneceu firme. Ouça a vida de José. Ouça. O pecado também nos impede de seguirmos a prática da fé. O pecado é um peso. E nós temos o exemplo de Sansão, que também é citado aqui em Hebreus 11. Aquele homem que tinha um futuro glorioso como juiz de Israel, extremamente poderoso, mas que se deixou levar por uma raposinha. E essa raposinha chama-se paixão, e ele brinca de se amarrar, e fica mesmo amarrado. Mas ele termina de pé, clamando ao Deus dos céus, dizendo lá nas colunas: dá-me a mim só esta vez, e que morra filisteu e eu. Mas o pecado também nos atrapalha, por isso que os nossos ouvidos devem estar atentos a essas testemunhas que estão ao nosso redor, dizendo com as suas vidas sobre fidelidade. E Sansão está dizendo com a vida dele: olha, eu pequei e perdi muita coisa por causa disso. Não precisam viver sofrendo como eu sofri, perdendo as bênçãos de Deus como eu perdi. Nós devemos seguir a prática da fé olhando para esses exemplos, irmãos. Veja o que Enoque fez: andou com Deus. Profetizou acerca da vinda de Jesus, e Deus o tomou para si. Veja a vida dos grandes patriarcas. Abraão, que estava ali na sua terra com os seus pais, e Deus disse: sai, ele saiu. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele simplesmente foi. Porque a prática da fé envolve muitas vezes nós confiarmos na palavra de Deus, sem que Deus nos revele o que Ele vai fazer. Se Deus está dizendo para nós fazermos algo, vamos fazer em nome de Jesus. As testemunhas nos ensinam, e nos ensinam muito. Nos ensinam muito.
nós devemos praticar a nossa fé olhando, ouvindo essas testemunhas. Mas, quando um atleta está correndo, ele não fica correndo olhando para as testemunhas. Ele fica olhando para a torcida, melhor dizendo. Ele fica ouvindo o que a torcida está dizendo. Mas o atleta, ele olha para o alvo. E se nós temos que ouvir as testemunhas, em segundo lugar, nós temos que olhar para Jesus. Amém. Versículo 2, veja comigo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora é interessante, por quê? Porque a carreira, como eu disse, não é uma carreira rápida, é uma maratona, é perseverando, é passo a passo. E correr com paciência, correr com perseverança, nem sempre é muito fácil, porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido na nossa vida, mas com Deus não é assim. Deus tem o seu tempo, mas quando a pessoa está praticando a sua fé, olhando para Jesus, ela vai entender isso e vai correr feliz o tempo, a distância que forem necessários. Nós devemos correr com paciência, com perseverança. E o atleta de longos percursos precisa ter essas duas coisas. Paciência e perseverança. Quem não se lembra do atleta brasileiro que muito provavelmente ganharia a medalha de ouro, o maratonista Vanderlei, onde ele estava ali correndo e de repente surgiu um cidadão, eu ia falar filho, sabe de quem? Um cidadão, mas a gente não sabe. Um cidadão e agarra ele e tira ele da prova. E a atitude dele foi fantástica, na minha opinião. Porque tirou ele da prova. E as pessoas chegaram até lá, tiraram aquele italiano ali, tirou Vanderlei das garras daquele italiano, e ele volta a correr e ele continuou correndo. E ele perdeu a medalha de ouro. Passou um, passou dois, e ele chegou em terceiro. Mas a forma com que ele chegou me chamou muita atenção, porque ele não estava preocupado com aquilo que tinha acontecido. E ele chegou fazendo aquele gesto tradicional dele de aviãozinho, feliz da vida por ter chegado em terceiro, por ter chegado. Mesmo com aquele indivíduo o arrancando da prova, sem a menor explicação, mas ele chegou feliz. E na nossa carreira, coisas podem fazer com que a gente perca tempo, mas saiba, há alegria lá no final. Amém. Há uma bênção esperando pela gente lá no final. Por isso que temos que olhar para Jesus. Por isso que temos que focar em Jesus. Ah, pastor, mas fulano de tal falou tal coisa de mim. Foque em Jesus. Ah, pastor, mas eu estou com essa dificuldade, essa luta, essa injustiça aconteceu comigo. Eu trabalhei direito e um fofoqueiro lá da empresa fez lá um inferninho com o meu chefe me mandou embora. Olhe para Jesus. Não perca o foco de Jesus, não perca os olhos de Jesus e siga em frente. Há uma bênção, há uma coroa esperando você ali na chegada. E Abraão deixou sua parentela, deixou os ídolos, ouviu a voz de Deus, serviu ao Senhor, cometeu erros que aos olhos humanos são inaceitáveis. Como, por exemplo, ele entregou para se proteger a esposa dele para um rei. É uma coisa, eu não faria isso, mas eu faço outras coisas que desagradam a Deus. Então eu não julgo. Todos nós temos as nossas
dificuldades. É por isso que nós não temos que olhar para os erros das pessoas, nós temos que olhar para Jesus. E a prática da fé envolve diretamente olhar para Jesus. E isso é muito importante, fundamental. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vencemos preconceitos, nós vencemos injustiças, nós vencemos muitas coisas. Veja a vida de Jefté, também citado aqui na galeria, lá no versículo 32. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté. A história de Jefté é muito interessante, porque ele foi discriminado. Só lê lá Juízes 10, 11 e 12, que vai contar a história dele. Foi discriminado, sofreu todo tipo de preconceito. Todo tipo de preconceito. Só que de repente a coisa ficou difícil para o povo, e quem eles chamaram? Aqueles que haviam acusado Jefté, expulsado Jefté do convívio familiar. Quem foi que chamou Jefté? Aqueles que haviam expulsado. E o que Jefté fez? Não vou, agora se virem. Não, Jefté foi lá e fez o que tinha que fazer. Isso nos mostra, irmãos, que quando nós olhamos para Jesus, os ataques que sofremos ficam pequenininhos. Quando olhamos para Jesus, as injustiças que sofremos ficam pequenininhas. Quando olhamos para Jesus, as dificuldades que temos ficam pequenininhas. Porque nós estamos aqui para viver para Cristo. Amém. Nós estamos aqui para glorificar a Cristo através das nossas vidas. E de novo, a fé é prática. A fé é atitude. Muitos não vieram para cá nem pela manhã, nem pela noite por causa do frio. Muita gente não veio por causa do frio. E nós colocamos certos obstáculos na nossa vida que devemos nos perguntar: estamos olhando para Jesus de fato? Ou estamos olhando para o nosso conforto? Ou estamos olhando para as nossas dificuldades, para as injustiças que sofremos? Nós estamos olhando para quê? Nós estamos olhando para quem? Se nossos olhos não estiverem em Jesus, qualquer coisa que acontecer vai nos desanimar, vai nos derrubar e vai nos fazer perder tempo nessa carreira. Tem muita gente que começa muito bem, mas chega no meio do caminho, desanima. Eu tive um tio, tenho ainda, e esse tio resolveu correr a São Silvestre. Há muitos anos atrás, o tio Valdir. E na hora que deu a largada, ele saiu rápido, correndo. Aí a família: eita, ele vai ganhar. Não deu 2 quilômetros. Está ele em rede nacional, sem fôlego, parado, sendo socorrido. Em rede nacional. São meus parentes, irmãos. Tem muita gente que começa assim também na vida cristã. Começa, não, porque eu vou, e eu aconteço e tudo mais. Só que se esquece de olhar para Cristo e vem a primeira dificuldade, desanima. Mas quando se olha para Cristo, permanece, persevera, continua. Toma uma pancada aqui, toma outra ali, mas continua. E essa é a prática da fé. Porque a nossa fé não deve estar em ninguém, a nossa fé não deve estar nas coisas que temos, a nossa fé deve estar depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós devemos permanecer.
E só faremos isso, só praticaremos a fé olhando para Jesus, olhando para Cristo. Eu gosto dessa expressão. Ele é o autor da fé. Ele criou a fé. E ele é o consumador da fé. E ele faz isso quando ele resgata a humanidade na cruz. Ele consuma a fé. A fé é de autoria de Jesus, portanto, ele é o dono da fé. E as testemunhas que estão nessa arquibancada estão dizendo exatamente isso. Jesus, pela obra da cruz, que está vazia porque ele não está lá, ressuscitou, através dessa obra ele diz que a fé vale a pena. Porque se Cristo não morresse, a nossa fé seria vã, mas ele morreu e ressuscitou. Por isso a nossa fé é viva. Por isso a nossa fé é contundente, por isso a nossa fé é sustentável, por isso a nossa fé é o que é. E ele consuma a fé. E o que devemos fazer? Viver essa fé, que é de autoria de Jesus e que é consumada por Jesus. Em Hebreus 11, 36 a 38, nós vamos ver pessoas que, olhando para Jesus, viveram a fé até o último segundo de suas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz: e outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Estes que passaram por todas essas situações, eles estavam olhando para Jesus e não tiveram as suas próprias vidas por valorosa, por preciosa, porque Jesus é maior do que qualquer coisa dessa vida. Eles não tiveram a sua vida por preciosa. Nós temos alguns tipos de carreira. Tem aquela carreira que começa e desanima. Tem aquela carreira que oscila. Mas a promessa é de que aquele que chegar ao fim, há um galardão, há um prêmio esperando. As testemunhas que nos rodeiam dizem: olhem para Jesus. E no versículo 3, diz assim: pensai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Em uma outra versão diz assim: para que vocês não desanimem. Então a prática da fé envolve ouvir aquelas testemunhas que venceram pela fé e envolve olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Diante disso, tudo o que for feito será de proveito. Tudo o que for feito glorificará a Deus. Tudo o que for feito refletirá diretamente na eternidade. Nós não corremos por uma coroa corruptível. Nós não corremos por um prêmio que o ladrão pode vir e roubar. Nós corremos por uma coroa incorruptível. Nós corremos por uma coroa que será dada pelo próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que nós cantamos: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. A sua fé está em quem? Está nos seus bens, na sua família, na sua igreja, no seu pastor? Se a sua fé está depositada nessas coisas,
ela não é uma fé firme. Mas se ela está depositada em Jesus, nada vai te abalar. E você continuará, perseverará e praticará a fé que foi compartilhada a nós por Jesus Cristo, o nosso Rei. Eu convido você a baixar a sua cabeça. Não desanime em nome de Jesus. Não desanime. Há alguém aqui, um crente no Senhor Jesus, que nessa noite ouviu essa palavra e recebeu uma injeção de ânimo do Espírito Santo para continuar a carreira com mais força, com mais vigor, com mais vida. Se há alguém assim, eu convido você a ficar em pé. Há alguém assim? Amém, 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 glória a Deus, amém. Eu vi na galeria, amém, 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 glória a Deus. Eu vi irmãos também se erguendo, glórias a Deus. Eu estou, pastor, passando por uma situação difícil, mas essa palavra veio ao meu coração, e eu quero pedir a Deus força para continuar na minha carreira. Há alguém assim? Levante também, amém, eu vi, amém, amém, eu vi, fique de pé, você que tem levantado sua mão, amém, amém, glória a Deus, amém, amém, a gente no coral assim também, amém, glória a Deus, louvado seja, amém, eu vi, glórias a Deus. Pastor, eu preciso olhar mais para Jesus. Eu estou olhando muito para as circunstâncias, para as pessoas. Eu preciso olhar mais para Jesus. Há alguém assim? Levante também, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, amém, amém. Eu vi, glórias a Deus. Agora você está aqui nessa noite e não conhece a fé, não conhece Jesus, mas ouviu a palavra do Senhor e gostaria de ter este Jesus na sua vida. Se há alguém assim, eu convido você a ficar em pé. Há alguém assim? Eu ainda não sou crente, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite. Eu quero confessar Jesus como Senhor de minha vida. Eu quero viver esta fé na prática. Há alguém? Em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero orar por você. Há alguém assim? Eu ainda não sou um crente, mas eu quero confessar Jesus como Senhor de minha vida. Há alguém? Em nome de Jesus? Convido a todos a ficarem em pé. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque ela enche o nosso coração. E enche o nosso coração de uma fé não vazia, mas de uma fé sustentada, de uma fé poderosa, que veio de Jesus e volta para Jesus. Pai, nós vamos cantar um hino e vamos convidar todos estes que ficaram de pé, ó Pai, para chegarem até aqui, e nós vamos orar por cada um deles, seja qual for o motivo que fizeram com que eles ficassem de pé. Nós vamos orar por eles, ó Pai, pedindo a sua ajuda. E enquanto estivermos cantando, ó Deus, que o Senhor receba essa declaração. Nós não vamos depositar a nossa fé em nada, em ninguém, que não seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. E oramos em nome de Jesus.